Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre EDO de ordem superior homogênea. O que é um EDO de ordem superior? Nas aulas anteriores nós vimos EDO de segunda ordem. Quando nós falamos de EDO de ordem superior, nós estamos falando de EDO acima dessas de segunda ordem que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, nós vamos ver EDO de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e assim sucessivamente. Mas para fins de cálculos, nós vamos trabalhar nesse vídeo somente com EDO de terceira ordem e EDO de quarta ordem. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Se você é novo aqui, eu peço por favor que se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta das aulas, eu peço por favor que deixe o like. Então, vamos lá e vamos à aula. Quando nós olhamos aqui para uma equação de terceira ordem, a primeira coisa que nós vamos fazer é extrair a equação característica. Como nós vamos fazer isso? Onde tem aqui y 3 linhas, nós colocamos r a 3. Onde tem y 2 linhas, nós colocamos r ao quadrado. Onde tem y', nós chamamos de r. E onde tem y, nós chamamos de 1. E depois nós igualamos a 0. Com isso, nós temos a equação característica. O segundo passo será fatorar essa equação característica. Nós vamos pegar aqui e vamos fatorar. Para fatorar ela, nós vamos pegar essa expressão, esse r a 3 menos r ao quadrado menos r mais 1, e vamos dividir por alguma coisa. Como aqui essa expressão aqui ela é terminada em 1, nós vamos procurar por quais valores esse 1 aqui ele divide. Ele pode dividir tanto por 1 como por menos 1. Substituindo esse valor aqui de menos 1 e o valor de 1 aqui dentro, e vamos ver quais deles zeram a nossa equação. Se ele zerar aqui a equação, então quer dizer que ele é raiz, então nós podemos dividir aqui por r mais 1, então r menos 1. Vamos testar aqui primeiro com esse menos 1. Quando nós colocamos ali menos 1 no lugar de r, vai ficar menos 1 a 3 menos 1, aqui é um menos quadrado, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 a 3, nós vamos ficar com menos 1. Aqui nós temos menos 1 quadrado. Vai ficar mais 1. Com o menos aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar mais 1. Menos por menos dá mais. Mais 1 igual a 0. Esse anula com esse. E esse aqui anula com esse. Então 0 é igual a 0. Como ele zera a expressão, então quer dizer que uma das raízes ela é igual a menos 1. Sendo assim, r, uma das raízes, é igual a menos 1. Quando nós passamos esse menos 1 aqui para o outro lado, nós temos que r mais 1 é igual a 0. Então nós vamos dividir toda essa expressão aqui por r mais 1. Por que nós vamos dividir por r mais 1? Porque quando nós fazemos isso, quando nós dividimos, nós vamos ter esse r mais 1 aqui, vezes alguma coisa, alguma expressão, e isso aqui vai ser igual a 0. Quando nós temos isso aqui, nós temos uma multiplicação. Como nós temos uma multiplicação, para ela ser igual a 0, um desses dois termos aqui ele tem que ser igual a 0. Ou seja, esse primeiro termo aqui, quando nós fazemos ele igual a 0, nós encontramos uma das raízes. E esse outro termo aqui que nós vamos descobrir, ele também vai ser igualado a 0. E com isso nós descobrimos as outras duas raízes. Sendo assim, vamos dividir aqui esse polinômio. Como nós temos r a 3 aqui, nós colocamos aqui r ao quadrado. Pois quando nós multiplicamos r ao quadrado vezes r, vai ficar menos r a 3. Porque aqui está positivo, vem para cá, ele vem negativo. E aqui é a mesma coisa, r ao quadrado vezes 1, ele vai vir menos r ao quadrado. Quando nós fazemos isso, nós cortamos esse aqui com esse, e depois somamos. Vai ficar menos 2r ao quadrado. E depois nós baixamos aqui esse r. Como aqui tem menos 2r ao quadrado, nós vamos colocar aqui menos 2r. Por que menos 2r? Quando nós multiplicamos menos 2r vezes r, vai ficar menos 2r ao quadrado. Como ele vir para cá, ele vai vir positivo. Ou seja, vai ficar 2r ao quadrado. E quando nós multiplicamos aqui menos 2r vezes 1, vai ficar também mais 2r. Nós cortamos esse aqui com esse aqui e nós vamos ficar com r positivo, pois nós estamos somando. Depois nós baixamos esse 1 aqui e nós temos essa seguinte expressão.
Como o R aqui ele está positivo, nós vamos colocar aqui mais um positivo aqui. 1 vezes R fica igual a R, vem para cá, vem negativo, vem menos R. E 1 vezes 1 dá 1, vem negativo também, menos 1. Quando nós fazemos isso, nós anulamos esse com esse com esse, isso fica igual a 0. E nós temos a nossa equação fatorada, ou seja, R mais 1 vezes R ao quadrado menos 2R mais 1 igual a 0. Com isso, só nos resta agora calcular aqui essa equação do segundo grau, pois aqui nós descobrimos que uma das nossas raízes, ou seja, o R de 1, é igual a menos 1. Essa aqui é uma das nossas raízes. E agora nós vamos calcular aqui essa equação do segundo grau. O A aqui vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 2 e o C vai ser igual a 1. Quando nós calculamos, nós temos que o valor de R vai ser igual a menos B. Aqui é um menos 2, vai ficar 2, mais ou menos, raiz quadrada. E menos 2 ao quadrado fica 4, menos 4, vezes A vezes C, vezes A vezes C, sobre 2 vezes A. Sendo assim, o valor de R1 vai ser igual ao valor de R2, perdão, aqui não é R1, aqui é o valor de R2, ou seja, o valor de R2 é igual a R3, que vai ser igual a 1. Ou seja, aqui nós temos uma multiplicidade. Depois disso, só nos resta montar a solução da nossa equação. Ou seja, a solução geral y vai ser igual a C1 é elevado a R1t, mais C2 é elevado a R2t, mais C3 é elevado a R3 de t vezes t. Você deve estar se perguntando de onde foi que veio esse C1, esse C2 e esse C3. Como aqui é um EDO aqui de terceira ordem e ela tem 3 raízes, R1, R2 e R3, nós vamos trabalhar também com 3 constantes, C1, C2 e C3. E aqui nós temos o R1, o R2 e o R3, que eles são exatamente aqui essas raízes. E aqui nós temos multiplicando aqui com um t. Por que ele está multiplicando com um t? Pois aqui nós temos uma multiplicidade, ou seja, o R2 é igual ao R3, que é igual a 1. Como nós temos essa multiplicidade, quando nós colocamos um aqui no lugar do R2 e um no lugar do R3, vai ficar a mesma coisa, vai ficar E elevado a T e E elevado a T, vezes uma constante qualquer. Sendo assim, para diferenciar, nós temos que multiplicar aqui por esse T. Com isso, nós podemos montar aqui a solução final da nossa equação. Vai ficar C1 E elevado a R1T, como o R1 é igual a menos 1, nós colocamos menos T, mais C2 é elevado a T, pois o R2 é igual a 1, mais C3 é elevado a T também, pois o R3 é igual a 1, vezes T. Com isso, nós chegamos aqui ao final do primeiro exemplo da aula de hoje. O segundo exemplo que eu vou fazer para vocês aqui é esse aqui. Nós temos um y 4 linhas mais 8y 2 linhas mais 16y igual a 0. Quando nós encontrarmos aqui um exemplo dessa forma, a primeira coisa que nós vamos fazer é extrair a equação característica. A equação característica aqui vai ser igual a r/4 mais 8r ao quadrado mais 16 igual a 0. Onde tem aqui 4 linhas, nós colocamos 4. Onde tem 2 linhas, nós colocamos 2. E onde tem o y sozinho, nós colocamos 1. E nós temos aqui a nossa equação característica. Quando vocês encontrarem aqui uma equação característica dessa forma, quando tem aqui um r/4, nós vamos utilizar uma técnica bastante interessante. Onde tem r/4, nós vamos substituir por u ao quadrado. E onde tem o nosso r ao quadrado, nós vamos substituir por u. E nós vamos transformar o que antes era aqui uma equação aqui do quarto grau em uma equação do segundo grau. E com isso calcular as devidas raízes. Nós vamos pegar aqui o r/4, nós vamos colocar u ao quadrado no lugar dele, mais 8 vezes u mais 16 igual a 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau e nós temos que o primeiro termo, o termo a, vai ser igual a 1, o termo b vai ser igual a 8, o termo c vai ser igual a 16. No final das contas, só nos resta calcular aqui essa equação aqui do segundo grau. Ou seja, o nosso valor de u vai ser igual a menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é 64, menos 4, vezes a, vezes 1, vezes c, sobre 2,
vezes A. 2 vezes 1 é igual a 2. Ou seja, o nosso valor de U vai ser igual a quanto é 4 vezes 16? 4 vezes 16 dá 64. 64 menos 64 é igual a 0. Ou seja, que nós teremos raiz de 0. Raiz de 0 é igual a 0. Nós vamos ficar apenas com o menos 8 dividido por 2. Ou seja, o nosso U de 1 é igual ao U de 2, que vai ser igual a menos 8 sobre 2, que vai ser igual a menos 4. Depois de encontrar o U de 1 e o U de 2, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui para o U de 1. Para o U de U, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse menos 4 aqui no lugar do nosso U aqui. Ou seja, R ao quadrado é igual a U, que é igual a menos 4. Nós temos aqui que o R ao quadrado é igual a menos 4. Ou seja, R vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. No final das contas, o R1 vai ser igual a mais 2i e o R2 vai ser igual a menos 2i. Por que mais 2 e menos 2i? Porque aqui nós temos uma raiz complexa. Uma raiz complexa aqui é como se nós tivéssemos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Quando nós fazemos isso, isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 4. Para fazer isso, nós fazemos a raiz quadrada aqui de 4, que é igual a 2, e multiplicamos por raiz de menos 1. Essa raiz de menos 1 aqui nós denotamos por i. E com isso nós temos aqui o nosso R1 e o nosso R2. Depois nós fazemos o mesmo para o nosso U de 2. Para o U de 2, como as raízes são iguais, nós temos que o R3 vai ser igual a 2i e o R4 vai ser igual a menos 2i. No final das contas, nós teremos que o termo aqui da parte real aqui dessa para o 1 é igual a 0 e para a parte imaginária é igual a 2. E para o U de 2 a mesma coisa. A parte real é igual a 0 e a parte imaginária, o B, vai ser igual a 2. E só nos resta agora montar a solução da nossa equação diferencial de quarta ordem. A solução, quando nós temos aqui termos complexos, ela é denotada aqui da seguinte forma. O nosso y vai ser igual a E elevado a ax vezes C1 cosseno de bx mais C2 seno de bx. Agora se atentem ao seguinte, esse tipo aqui de solução é para quando nós temos duas raízes. Como aqui nós temos 4 raízes, nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos somar aqui com o EAX vezes o C3 cosseno de BX mais o C4 seno de BX. Agora prestem atenção no seguinte, nós temos aqui também multiplicidade, pois nós temos aqui o 2i e o 2i, e nós temos o menos 2i e também aqui o menos 2i. Perdão, eu acabei esquecendo aqui do sinal, mas aqui é menos 2i. Então nós vamos ter multiplicidade. Então vai aparecer um t aqui para multiplicando aqui com essa parte aqui para diferenciar dessa outra parte aqui. Eu só vou copiar aqui o modelo dessa solução aqui lá para outra página. E nós vamos agora montar aqui os termos. Nós temos que o primeiro valor de A é igual a 0. Aí vai ficar 0 vezes x é igual a 0. E elevado a 0 é igual a 1. Vezes o nosso C1. Vai ficar C1 cosseno de BX. O valor de B é igual a 2. Vai ficar 2x. Mais C2 seno da mesma coisa. Vai ficar 2x. Mais E elevado, esse E aqui eu vou apagar, pois o valor de A também é igual a 0. Aí o valor final de E elevado a x é igual a 1. E nós só vamos somar ele com C3 cosseno de 2x mais C4 seno de 2x vezes t. Na verdade esse t aqui, ele não é um t. Como nós estamos trabalhando aqui na variável x, ele vai ser igual a x. Sendo assim, nós chegamos ao final aqui de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.